E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui com a permissão de Jesus, a fim de darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar, que foi ditada pelo Espírito André Luiz e psicografado pelo médium missionário da mediunidade e da caridade Francisco Cândido Xavier. Olá, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Vamos começar o estudo do capítulo... Não. Recomeçar. Recomeçar. Você falou começar. Recomeçar. Continuar. Recomeçar o estudo do capítulo 22, Isso. O bônus hora. Nós estamos no parágrafo 21º. No programa passado, a gente conversou sobre a intercessão, porque o André Luiz perguntou à dona Laura se as pessoas em nosso lar poderiam usar os bônus horas a favor dos amigos. E a dona Laura respondeu para ele que perfeitamente sim, que poderia ser repartido o esforço de cada um com quem se aprouver. E isso é um direito inalienável do trabalhador fiel. E aí ela também explica para o André Luiz que muitas pessoas estavam em nosso lar não por mérito próprio, mas por intercessões. A gente deu o exemplo do Francisco, que é um doente que está abrigado em nosso lar, cuja história está no capítulo 29 desse livro, e ele está lá por intercessão do Pai, que o Pai já é um espírito superior à condição humana. Eu não sei nem o que o André Luiz quis dizer com isso, porque ele só fala isso, então a gente não sabe muito bem. Mas deve ser um espiritão, vamos dizer assim, né? Já alguém bem evoluído. E ele está lá porque ele pediu ao ministro Pádua, que é um ministro do Ministério da Comunicação, e ele conseguiu abrigo para o filho. A gente até comentou que esse primeiro passo pode ser feito realmente. Mas a questão do Francisco permanecer em nosso lar, aí só vai depender dele mesmo. Porque o nosso livre-arbítrio é um dom sagrado que Deus nos deu e que ninguém mexe. Se o Francisco não quiser colaborar e não quiser continuar morando em nosso lar, ele tem todo o direito de ir embora, não é? Então, nós vamos começar a ler novamente, que a gente só leu um exemplo disso, né, uma Tereza? linha. Porque a gente sempre fala aqui do livro Memória do Suicida. O exemplo disso está bem inserido no livro Memória do Suicida, lá onde os espíritos estão sendo tratados no Hospital Correcional Maria de Nazaré, que é uma entidade... que é uma instituição, que foi criada por Maria a fim de recolher aqueles dos infelizes, talvez os mais infelizes são os suicidas, e tem essa questão do livre-arbítrio, da vontade, eles são acolhidos ali. O hospital correcional é um hospital prisão correcional, tem as celas, porque a rebeldia é muito grande na questão dos suicidas, então eles têm todo o tratamento para uma nova oportunidade, novas encarnações. Só que ali tem o exemplo do Jerônimo Silveira, que ele desobedece às ordens do Teócrito e quer voltar em casa, de qualquer jeito. Eles dizem que não é a hora certa, não é o momento certo, mas ele não obedece. A qualidade que o doutor André Luiz tem, que eu já falei aqui, que é a obediência, que eu fico realmente encantada com o comportamento dele de obediência no mundo espiritual. O Jerônimo Silveira, ele não obedece, ele vem à Terra, não é, escoltado, porque como o Marco falou, lá é um instituto correcional, e ele vem escoltado à Terra, e quando ele volta, ele já está louco. Ele já vai ser abrigado no isolamento,
ele já não vai ter que reencarnar sem nenhum aproveitamento no mundo espiritual. E como a gente tem comentado aqui, se a gente não aproveita a nossa estada no mundo espiritual para melhorar conhecimento, melhorar os nossos defeitos, né? Tentar burilar os nossos defeitos, a gente pode repetir os mesmos erros, porque a gente não teve um embasamento, não teve um suporte maior para voltar e repetir. E o Jerônimo vai acontecer isso com ele, infelizmente. Ele foi para o isolamento e do isolamento ele vai reencarnar e ele não aproveitou o conhecimento dos instrutores, as orientações, os conselhos, né? Vai acontecer a mesma coisa aqui com Francisco. Ele que vai reencarnar? Não. Não, ele vai passar pelas mesmas experiências da falência, porque ele se matou porque ele não aceitou a falência. Ele era um produtor de vinhos lá em Portugal. Mas nem ele que vê a família toda... Então, por isso que ele enlouquece. Então, quando ele volta, já volta então já vai reencarnar num desequilíbrio, vai ser uma criança totalmente desequilibrada, né? Provavelmente, porque ele está desequilibrado no mundo espiritual. E o Francisco, que nós nos reportamos aqui, vai acontecer a mesma coisa. Se ele não quiser obedecer às regras de nosso lar, porque a gente viu que o mundo espiritual superior, ele é organizado, existem regras. Não, a coisa não está a revelia, não está o caos estabelecido, existem regras. Se ele não quiser ficar, o pai fez a parte dele. Mas ele vai ter que aproveitar essa grande oportunidade que foi a intercessão do pai dele. Então, vamos começar a ler novamente. A obediência começa com o consentimento do raciocínio, que o Evangelho fala. Isso, pelo menos com isso. A obediência é o consentimento da razão, para depois ser o do coração, mas tem que começar por alguma coisa. Que é a resignação. Exatamente. Né? Parágrafo 21º. Quanto maior a contagem de nosso tempo de trabalho, maiores intercessões podemos fazer. Compreendemos aqui que nada existe sem preço e que para receber é indispensável dar alguma coisa. E como dizia Francisco de Assis, é dando que se recebe. E como Jesus nos orienta na parábola dos talentos. Por quê? A parábola dos talentos representa isso, que nós recebemos uma quantidade, não é, de oportunidades na vida reencarnatória e nós teremos que aproveitar essa oportunidade, não agir de maneira egoísta. Porque aquele que enterrou o talento que o Senhor lá da parábola houvera dado a ele agiu muito egoisticamente. E você, como o Marco colocou, você só vai receber se você doar alguma coisa. Já aquele trabalhador que investiu nos talentos, não é? Que ele investiu, ele recebeu uma quantidade e ele investiu. Então, o Senhor vai dar o dobro para ele, porque ele está sabendo investir na vida. A gente pode usar isso para nós no nosso dia a dia. Para a gente receber ajuda, a gente precisa ajudar. Para a gente receber perdão, a gente precisa perdoar, porque é dando que se recebe. O problema é que o que será que nós estamos dando para a vida? O que será que nós estamos dando para a sociedade em que a gente está inserido? O que será que nós estamos dando para a nossa família? Isso tudo é material de meditação, porque quanto mais a gente der, mais a gente vai receber. Agora, se a gente der o bem, vai receber o bem. Se a gente der o mal, vai receber o complicado. No livro Entre a Terra e o Céu, a personagem Odila, ela desencarnou. Ela é casada, né? Com Amaro, e ela desencarnou. E aí, no plano espiritual, o filhinho dela, logo depois que ela desencarna, o filhinho desencarna afogado na praia. Ele está desencarnado, e ela também, mas ela não pode vê-lo, porque ela está totalmente desequilibrada por ciúme da segunda esposa do marido. Ela não admite que o marido casou de novo. O primeiro sentimento é esse dela.
E depois ela se agrava quando ela vê que a segunda esposa não tomou conta do filho e deixou ele se afogar. E aí aumenta o ódio. Então isso aumenta o desequilíbrio dela. Ela não pôde ver o filho. Ela só vai poder ver o filhinho desencarnado, que tinha 5 anos, o Júlio, quando ela começa a trabalhar pela recuperação da segunda esposa. Falo rindo porque é engraçado. Pela recuperação da segunda esposa do marido dela. É essa condição, é da lei, gente. Quando o Evangelho fala, a gente tem que raciocinar assim. Depois de um tempo... Para receber é indispensável dar alguma coisa. Porque a palavra lei significa que tem que cumprir. Então, lei de amor. Lei de amor, está no Evangelho segundo o Espiritismo. A lei de amor. Então, o amor é uma lei. Nós vamos ter que aprender a amar. Não tem jeito, é lei. Ah, mas eu não quero, mas vai. Vai. Pode é demorar, a nossa mãe, vai. Na maioria dos casos, quando nos mandava ir para a escola. Ah, hoje está chovendo. Ah, mas vai. Ah, mas hoje está sol. Vai. Ah, mas eu estou doente. Vai. e vai. Não é? Então é lei. Então ela só pôde ver o filho quando ela estava... quando ela pôde ajudar a segunda esposa a se recuperar. Aí ela, por quê? Porque aí, consequência do trabalho dela, mas ela tinha que fazer isso com sentimento. Ajudar a madrasta com sentimento. Ver, e para ajudar teria que passar a ver a segunda mulher do marido dela como uma doente espiritual e ajudar. E aí ela pôde adquirir equilíbrio para ir ver o filho, porque se ela fosse permitida ela ver o filho daquele jeito, ele já estava doente, porque ele era um ex-suicida, estava sendo tratado num educandário chamado Lar da Bênção, que está lá no livro Entre a Terra e o Céu, e ela ia desequilibrá-lo mais ainda. Então, seria cego guiando cego, é o que Jesus fala. Então, é lei, é uma questão de equilíbrio. Por isso que ela está dizendo aqui para o André Luiz, né? Quanto maior a contagem do tempo de trabalho, mais intercessões eu posso fazer. Porque quanto mais eu trabalhar, no caso aqui do nosso lar, no bem, com vontade, eu vou adquirir equilíbrio interno. Aí eu posso fazer intercessão, não tem problema. Vai saber como pedir. Pedir. Então, continuando. Pedir, portanto, é ocorrência muito significativa na existência de cada um. Não é? Então, realmente todos nós, né, pedimos por nós mesmos ou por alguém que a gente gosta. Pedir para o inimigo, a gente ainda não está nesse estágio, a não ser se for para pedir que ele morra ou que ele se afaste de nós e vá morar em Saturno. Fora isso, Saturno, né? Saturno não, bota ele em Júpiter. Bota em outro lugar. Aí Saturno é muito bom. Eu me lembrei daquela frase de Tiago, que diz que a oração, ela tem geralmente os espíritos dizem que pela oração a gente pode pedir, agradecer e louvar. E Tiago fala, né, que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Carta de Tiago, capítulo 5, versículo 16. E no livro Fonte Viva, o Emmanuel vai falar um pouco sobre o que Tiago disse, porque na realidade o pedido de quem trabalha é um pedido justo. A pessoa que trabalha e que muito trabalha e que se sacrifica, ela está se tornando uma pessoa equilibrada, uma pessoa justa. Então, o pedido dela é uma coisa muito forte, não é? Então, eu vou ler só trechinhos aqui desse capítulo 150 do livro Fonte Viva, a oração do justo. E ele diz assim: mas de todas as orações que se elevam para o alto, o apóstolo destaca a do homem justo como revestida de intenso poder. É que a consciência reta, no ajustamento à lei de Deus, já conquistou amizades e intercessões numerosas. Quem ajunta amigos, amontoa amor. Quem amontoa amor, acumula poder.
Aprende assim a agir com justiça e bondade, e teus rogos subirão sem entraves, amparados pelos veículos da simpatia e da gratidão. Porque o justo, em verdade, onde estiver, é sempre um cooperador de Deus. É muito bonito, né, essa página do Emmanuel, colocando, não é, que cada vez mais a nossa oração, os nossos pedidos vão ser atendidos na medida em que nós doarmos bem aos outros, à vida. Porque é da justiça divina. Quem mais doa, mais vai receber. É lei, como o Marco colocou aqui. É a lei de Deus. Então, que a gente se lembre, não é? Que a oração do justo, a oração daquele que muito trabalha, não é, que muito segue as leis de Deus, ela é muito mais atendida. No livro Cartas de uma Morta, que foi psicografada por Chico Xavier, a mãe do Chico Xavier é a autora do livro, né, Maria João de Deus. Ela tem um momento no livro que ela relata que ela está, da onde ela está, da colônia que ela está observando a Terra. E ela vê alguns raios subindo, alguns raios partindo da Terra, e alguns raios subiam além do local que ela se encontrava. Ela via que o negócio era como se diz assim, era um raio potente. E aí ela pergunta para o instrutor dela que raios eram aqueles que estavam partindo da Terra. E aí o instrutor explica que eram as orações que eram enviadas da Terra ao mundo espiritual. E que aquelas que varavam o espaço eram as orações dos justos, daquelas pessoas que realmente doavam tanto a vida que elas eram recebidas em locais já muito evoluídos, em colônias evoluídas, tamanha a bondade da criatura que estava orando aqui na Terra. Imagine a oração do Chico Xavier, não é? De um Dom Helder Câmara, de uma Madre Teresa de Calcutá. Como os espíritos, a prece do justo pode muito. Tiago, né? Do justo. Nos seus efeitos. Não é quem tem sobrenome justo. Ah, né? Não é. É do justo. É a oração do justo. Mas isso. Então aí ela continua. A misericórdia divina nos atende na medida daquilo que for melhor para nós, né? Nem tudo que nós pedimos vamos receber. Não é assim, né? Nós não somos justos. Nós não somos justos, né? Todo aquele que pede recebe, mas na medida do que será melhor para nós. É aquele exemplo que a gente sempre dá da nossa mãe. Nem tudo que a gente pedir a nossa mãe, ela nos dá, porque pode nos fazer mal. Isso. Eu quero comer um pedaço de goiabada, mais um, vou ter um problema intestinal ou estomacal. Então não é assim. Então, mas o justo Jesus, já sabe pedir. Como Jesus falou, se para vocês que são ímpios, Deus dá... são maus. São maus. Se vocês pedirem pão, não vão lhe dar uma pedra. Se os vossos filhos. Vossos filhos, imagina o Pai que está nos céus. Estão fazendo uma correlação com isso. Tudo que nós pedimos a Deus, Ele nos dá, mas na medida do nosso melhoramento, do nosso engrandecimento. Porque Deus é sabedoria e justiça, né? E amor. Isso. Pedir, portanto, é ocorrência muito significativa na existência de cada um. Somente poderão rogar providências e dispensar obséquio os portadores de títulos adequados. Você entendeu, André Luiz? Então, todos nós que estamos lendo, eu acho que o que ele queria pedir, deixa eu voltar na Terra, que eu estou com saudade. Com certeza, com certeza. Então ela já falou para ele, meu filho, você ainda nem começou a trabalhar, então aguenta aí os seus pedidos. Mas é isso que é a obediência dele, que a Teresa falou agora. Admirando, né? A gente admira a obediência do André Luiz. O primeiro grande ensinamento que ele nos traz aqui, né? É a curiosidade sadia, aquela que nós temos sempre que aprender cada vez mais, e também a obediência naquilo que nos é colocado, nos é imposto muitas vezes
para o nosso engrandecimento. Porque o que ele quer realmente é voltar em casa, mas ainda não está na hora. Tanto que ele vai voltar quando oferecem a ele o convite, lá no final do livro. Quando oferecem a ele, opa, quero. Claro, já é claro que eu quero. Mas ele não pediu, eu quero ir hoje, quero ir sempre. Não pediu. Né? Ele podia pensar, mas não pediu, né? Agora vamos para o parágrafo 22. E vai ser um outro assunto que o André Luiz agora quer saber. Não, quer dizer, um assunto que está conectado com dinheiro, lógico, né? Com a remuneração. O problema da herança. E o problema da herança, inquirir de repente, né? E agora, já que todo mundo recebe, né? Porque estamos num par e par. Porque todo mundo na colônia trabalha, quem trabalha recebe, quem recebe pode usar o seu dinheiro, né? O seu bônus horas lá em favor dos outros, como a gente também aqui o faz. A gente também usa a nossa remuneração, o nosso dinheiro, para ajudar quem a gente quer. Na colônia é a mesma coisa. Só que quanto mais você tem horas armazenadas, mais você pode pedir, né? Você tem condições de pedir. Então, agora ele quer saber da questão da herança. Por quê? O que é uma herança? Herança é algo que você deixa para alguém, que você não pode levar consigo. E por isso a gente brinca, né, que a gente deixa, porque se pudesse a gente não deixava. A gente carregava junto, mas caixão não tem gaveta. Então, no caso de herança, né, porque a dona Laura já começou a explicar isso para ele, quando ela disse que quando todos da família dela voltarem para reencarnar, a casa volta para a colônia. Isso ele já sabe, que as casas em nosso lar, elas pertencem à colônia. Você pode usufruir morando ali um período, mas quando a sua família espiritual toda voltar para reencarnar na Terra, porque é onde a maioria que está habitando o nosso lar vai reencarnar, a casa volta para a colônia, né? Para a administração da colônia. Então, ele já sabe que não pode deixar como herança casa para ninguém. Não é? Se todo mundo da família espiritual daquela casa, que habitam aquela casa, reencarnarem, acabou. Volta para a colônia. Então, isso ele já sabe. Mas ele quer saber se você pode deixar o teu bônus hora, porque a dona Laura não trabalha cuidando de criança, ela não trabalha em outros setores, né? Quando ela voltar para a Terra, para reencarnar, para quem que vai ficar o bônus hora dela, todo que ela trabalhou e que não usou? Porque algum ela usou. Tereza, fica no banco multiplicando. Será que tem poupança? Tem investimento? Ela pode passar para os filhos, né? Tem porque fundo imobiliário? Os 4 filhos, ações. Os 4 filhos que ficaram na colônia, porque o Ricardo, o marido, já voltou. Quando o livro foi escrito. Ela vai se preparar, daqui a pouco a gente vai ver, que até o final do livro ela volta. Ela vai voltar. E ela já começou a falar isso. Já explicou que ela só estava esperando a Tereza chegar, que é a última filha dela que falta, né? Que é a Ulísias, a Judite, isso. A Tereza, e sempre eu esqueço do nome da outra. Também não sei. São 4 filhos e a sobrinha, que tá, a Heloísa, que está lá abrigada. Isso. Então, aí o André Luiz quer saber, o bônus hora que a senhora trabalhou, com certeza é isso que ele já está pensando. Vai ficar para alguém? O bônus hora vai ficar para um deles? A senhora pode deixar para a sobrinha, para a neta? A senhora pode deixar para... O Ricardo já foi, dona Laura já vai. O André Luiz não para em casa, então... casa vai ficar Mas como é um assunto, o Lízias trabalha muito também, coitado. Cada vez mais, né? Mas como é um assunto que realmente vai dar o que falar aqui para nós, e nós já estamos chegando ao final do nosso programa, deixaremos a problemática da herança para o próximo programa. A herança vai ficar de herança para o próximo programa. Então, um grande abraço a todos. Vamos ver se vai ter algum bônus horas nos esperando de herança de alguém. Deus nos abençoe, abençoe vossos lares, muita paz. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho, fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.
Produção e apresentação: Tereza Cristina e Marco Antônio.